Ok, já estamos ao vivo aqui no YouTube. A internet no Brasil é uma maravilha, né? Um pouco lenta, mas já estamos ao vivo. Hoje eu estou recebendo aqui o professor Dídimo Matos, que foi muito gentil em aceitar esse convite, para nós conversarmos um pouco sobre a educação brasileira. Pronto, estou aqui brigando com o microfone. Professor Dídimo, boa noite, obrigada por aceitar o convite, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Andréia. Estamos aqui para discutir educação, né? Não é? Parte da missão de ser professor é essa, está sempre discutindo essa questão que é crucial. Né? A educação brasileira ainda respira, professor? Por aparelhos, né? E aparelhos que não estão funcionando muito bem. Né? Uhum. A educação brasileira tem problemas em todos os níveis, né? Ela é separada em níveis. Alfabetização, ensino fundamental 1, né? Que a alfabetização compõe esse ensino fundamental 1, e ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Não há um único desses níveis que não tenha problemas. Alguns têm mais problemas que os outros. Né? Por exemplo, a alfabetização. Nosso problema com a alfabetização é gravíssimo. O último dado apresentado pelo governo de maneira, podemos dizer assim, ampla, foi em 2015, em que o ministro da Educação era um filósofo da USP chamado Renato Chanini Ribeiro, e ele apresentou dois dados, todos dois muito ruins, mas ele apresentou um de maneira direta, né, e o outro estava na documentação. Então, de maneira direta, ele disse assim: 1 em cada 5 dos nossos alfabetizandos permanece analfabeto. Nessa época, nós tínhamos um ciclo de alfabetização de 3 anos. Então, o sujeito passava 3 anos sendo alfabetizado e permanecia analfabeto. Esse foi o dado que ele falou. O dado que estava na documentação, entretanto, era um pouco pior, né? No seguinte sentido. No Brasil, dividiu-se a alfabetização em 4 níveis. Tá? No mundo inteiro é dividido em 3, mas aqui no Brasil resolveram dividir em 4 níveis. E só 11% dos alunos conseguia chegar no 4º nível. O que isso quer dizer? Em termos industriais, por exemplo, se fosse uma fábrica de carros, isso quereria dizer que a cada 100 carros produzidos, apenas 11 serviam para ir para a rua. Os outros 89 estavam com problemas de algum tipo. E desses 89, né, 20 não serviam simplesmente para rodar. Isso é a junção dos dois dados. Né? Ou seja, de cada 100 pessoas que são alfabetizadas no Brasil, 20 permanecem analfabetas, 69 são semi-analfabetas, de vários níveis de analfabetismo funcional, e apenas 11 são alfabetizadas. Esse dado mostra que aí reside o pior, né, resultado da nossa educação, na alfabetização. O senhor está falando isso é muito grave, né? Muitas pessoas não têm consciência disso, inclusive as pessoas às vezes não têm consciência de que isso não se resume ali à infância, né? O problema começa aí, mas tem gente que leva isso às vezes até para depois do diploma, né? O camarada pega o diploma e continua analfabeto, isso é uma coisa real, né? Agora, quando a gente fala em educação, eu trabalho em comunicação já há 20 anos, então, assim, educação é sempre um tema muito sensível.
E sempre que a gente coloca para o povão o tema educação, as pessoas se preocupam muito com a questão que não, eu acredito que não seja só no Brasil, e não é só o povão, né? Os nossos parlamentares estão aí como prova disso, que a preocupação principal das pessoas é em relação ao investimento. O problema da educação brasileira é investimento? Não, no geral, não. Né? No geral, não. É assim, o Brasil é um país com um volume de investimento grande em educação. Né? Não o volume esperado, não comparável a todos os países da OCDE, mas muito maior do que países com resultados muito melhores do que os nossos. Então, se há países que investem menos e têm resultados melhores, o problema não é o volume de investimento, talvez a qualidade do investimento. Né? Talvez a qualidade, mas o problema não é o volume de investimento. Antecipando uma próxima pergunta que você faria, talvez não faça, mas que é importante responder também, a questão salarial dos professores também não é o problema. Não? É claro que todos nós queremos professores bem remunerados, e quanto melhor a remuneração, melhores serão os candidatos. Por exemplo, né? Imagina o seguinte: se o salário de professor fosse compatível com o salário de analista do Senado, não teria professores como analistas do Senado. Muitos dos melhores professores não são professores porque os salários são salários menores. Mas então, por que eu disse que o problema não é o salário? Se você pegar 2 estados da federação, por exemplo, o Maranhão, que é onde eu estou atualmente, e o Ceará. O Ceará paga menos do que o Maranhão. O Maranhão tem salários melhores do que o Ceará. Mas se você olhar os índices de qualidade da educação do Ceará, são muito melhores do que os do Maranhão. Então, reduzir isso ao tamanho do salário do professor é um erro. Esse meu exemplo mostra claramente que você pode ter um professor com salário menor e qualidade maior, um professor com salário maior e qualidade menor. Percebe? Uhum, percebo. Então, nem o problema é investimento, porque o volume de investimentos em educação nacional é um volume alto, bastante alto em relação ao conjunto dos demais países, mais alto do que toda a América Latina, mais alto do que a maioria dos países da Ásia, e inclusive mais alto, se eu não me engano, né, pelo último dado que eu vi, do que o da Coreia do Sul, que tem uma das melhores educações do mundo, compatível com o da Finlândia, que por vários anos foi a melhor educação do mundo. Né? Então, investimento não é exatamente o problema. Há algum tempo eu li um livro do professor Pierre, do falecido professor Pierre, e ele diz que o estudante brasileiro, o estudante não, o aluno, né? Que as pessoas confundem o estudante com o aluno, né? Uhum. Temos pouquíssimos alunos e aliás, temos muitos alunos e pouquíssimos estudantes, pessoas que de fato se empenham, né? E aí ele fala, num de seus livros, que o aluno brasileiro, ele é adestrado para passar de ano, né? Ele não estuda para aprender. E a gente tem uma prova disso quando, por exemplo, já adulto, você senta numa cadeira de cursinho, né? E o professor de português, eu vou pegar a matéria mais básica, porque é a matéria que, se você não domina a sua língua, você não domina nada, né? E aí você senta lá, o professor fala, sabe tudo aquilo que você aprendeu na escola? Tá tudo errado. E aí bate um desespero, porque muita gente ali, às vezes, já passou pela universidade, já fez uma pós-graduação. Eu conheço pessoas que têm mestrado, têm doutorado, não sabe escrever. Você lê o texto da pessoa, você não consegue compreender, né? E aí a gente vê esse apego que as pessoas têm no Brasil pelos títulos. Bem, isso é uma opinião minha, baseada nas observações que eu já fiz, né? Em relação a esse apego de títulos. O título né? Eu tenho mestrado, eu tenho um doutorado. O diploma em si, ele é um atestado de competência intelectual? De modo algum.
de modo algum, diplomas atestam qualquer tipo de qualidade intelectual, né? Velho professor Pier Paolo Pierre. O professor Pierre tinha razão em muita coisa, né? Mas ele diz uma coisa antes disso. Ele não só diz que os nossos alunos são treinados para correr atrás de diplomas, de notas e etc., como ele diz que eles nunca foram ensinados a estudar. Isso é verdade, é a mais pura verdade. Como eles nunca foram ensinados a estudar, eles não podem fazer o que não sabem fazer, né? Então, o que eles fazem? Eles vão copiando, inclusive, os vícios dos seus professores, muitos diplomados, né? Mas cheios de vícios. Se você participar de qualquer lista de professor, por exemplo, em Facebook ou qualquer outra rede social, você vai ver que isso que você colocou da língua portuguesa é um problema para o aluno, porque também é um problema para o professor. Você vê professor errando infinitivo, você vê professor errando palavra, né? Você vê professor escrevendo errado. E aí você se pergunta como é que o aluno pode aprender aquilo. Mas isso não está só na língua portuguesa. Eu tenho muita dor dos professores de português, porque eles precisariam do auxílio de todos os outros professores que estão ensinando na língua, e muitos desses professores não apenas não auxiliam, como pioram os vícios, né? Eu, por exemplo, sou professor de filosofia. Aí eu corrijo a grafia dos meus alunos, a ortografia, a gramática. Eles dizem assim: o senhor não é professor de português, é de filosofia. Né? E eu pergunto para eles: então eu estou ensinando em japonês, por isso que eu não posso corrigir português, é isso? Né? Fazendo uma piadinha que eles riem, mas aí qual é o meu papel enquanto professor na língua portuguesa? Eu não sou professor de língua portuguesa, mas sou professor na língua portuguesa. É cobrar o melhor da língua, porque aquele é o ambiente em que o aluno está para aprender. Então, cabe à instituição como um todo ter uma estrutura de aprendizagem. E isso, infelizmente, não ocorre, né? O diploma, às vezes, é mais um atestado de incompetência, né, do que um atestado de competência. E isso é muito triste, porque cada vez mais a nossa sociedade é diplomatizadora e cobradora dessa diplomatização, né? O diploma é necessário. Antigamente você poderia ser gari com a 4ª série do ensino fundamental. Hoje você precisa ter o ensino médio. Amanhã vão exigir o ensino superior, por causa da decadência da qualidade educacional. O ensino médio hoje é equivalente ao 4º ano do meu pai, da minha mãe, né? Do meu avô. O ensino superior é o novo ensino médio. É onde o aluno começa a aprender, por exemplo, interpretação de texto, começa a aprender a entender o que lê. E muita gente ainda sai sem entender, né? Esse é um problema gravíssimo. Se você tem vários sites no Brasil que apresentam dados sobre analfabetismo funcional. O último dado que eu vi diz que 74% dos brasileiros, né, escolarizados é analfabeto funcional, ou seja, alguém que passou pela escola, mas não consegue interpretar o que lê. E no ensino superior, esse número chega a quase 40%. Então, 4 dos seus amigos que têm diploma de nível superior não conseguem entender notícias básicas colocadas no jornal. Isso é algo horripilante, principalmente porque, muitas vezes, esses 4 vão parar em sala de aula com contratos temporários, às vezes até concursados, né? Com provas compradas, gabaritos comprados, etc. Então, tem muito analfabeto funcional dando aula. E isso está numa prática quase que estabelecida, né? Porque é mais difícil, do ponto de vista político, você ter sob a sua tutela um professor concursado. Então, muitas prefeituras, muitos estados fazem os contratos temporários. Esses contratos temporários, em alguns estados, Brasília, por exemplo, tem que fazer um pequeno concurso.
mas há lugares que não há concurso nem há critério. Só para citar um exemplo, a Paraíba, o contrato temporário do professor é o mesmo contrato temporário da pessoa que faz a merenda. É um contrato de trabalho temporário. Então, não exige nível superior, não exige, não tem nenhuma exigência. Tem gente que acabou de passar no vestibular, vai para a universidade e já é contratado como professor em cidade do interior, na Paraíba. Então, essa educação ela tem gravíssimos problemas, que não são apenas financeiros, tem esses problemas que também têm origem política. Uhum. Então, Duas você tem coisas problema com interessantes. diploma e você tem problema também com falta de diploma. Duas coisas interessantes que o senhor falou aí. A primeira foi sobre a questão da decadência, né, do estudo. Eu fui educada pelo meu pai, então, aos 4 anos de idade, eu já sabia ler relativamente, já conseguia compreender as palavras, né? Na primeira série, eu já sabia fazer algumas contas, então eu não pude avançar, eles me impediram de entrar na primeira série, porque mesmo sendo alfabetizada, eu não tinha idade, então eu perdi um ano, que eu acho uma outra crítica que eu tenho, que é uma coisa estúpida você tirar o ano de uma criança, ainda que ela tenha a capacidade cognitiva de acompanhar. Foi a minha primeira revolta na escola. E o meu pai tinha quinta série. Então, eu sempre fui mais adiantada que os outros alunos. Eu sabia, a minha conta de divisão era direta, eu sabia tirar a prova real, e eram coisas que às vezes os meus professores não sabiam. E foi me deixando uma aluna entediada. E eu vi isso acontecer com o meu filho, mais velho, quando eu tive que tirar ele da escola particular e levar para a escola pública. Porque a escola pública ela é um grande exemplo, para mim, é um grande exemplo do socialismo. Eles balizam todo mundo pelo mais baixo, né? E às vezes impedem de que alunos com uma capacidade cognitiva maior cresça, porque ele fica entediado, ele termina as atividades dele, ele não tem estímulo, né? Ele fica ali, qualquer coisa que ele fizer vai ser melhor que todo mundo. Então, enfim, foi muito interessante isso. Agora, sobre a outra coisa que o senhor falou, de professores analfabetos, é uma dificuldade que às vezes as pessoas têm e às vezes criticam o homeschooling por isso, por não ter essa consciência de que muitos dos analfabetos funcionais, quer dizer, às vezes criticar o pai não tem condição de dar aula. Peraí, mas e aquele professor? Às vezes a pessoa não tem consciência de que aquele professor às vezes tem menos capacidade que o próprio pai, né? É verdade. Essa questão que você estava falando é uma estupidez absoluta, né? Vou começar da primeira questão que você colocou, que é a questão da idade, né? Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: enquanto a gente não tiver pessoas com 11 anos na universidade, nós seremos um país de estúpidos. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas precisam poder avançar em termos educacionais e escolares na medida não da sua idade, mas da sua inteligência. Esse é um problema da pedagogia, né? Os pedagogos, não fiquem com raiva de mim, não estou me referindo a nenhum pedagogo especificamente, a não ser os grandes nomes da pedagogia. Essa imbecilidade, por exemplo, se baseia em Piaget. Piaget fez uma divisão em termos de maturidade da personalidade, e aí, baseado nesse estudo do Piaget, de que de 0 a 2 anos só pode desenvolver isso, de 2 a 4 anos isso e aquilo, né? A pedagogia acabou incorporando esse discurso da maturidade. A pessoa não tem maturidade para ir para o ensino médio, a pessoa não tem maturidade para ir para o ensino superior, como se houvesse alguma exigência ou isso fosse necessário de maturação da personalidade para ter maturação intelectual. Isso é de uma imbecilidade sem tamanho, né? Depois deste problema, dessa imbecilidade sem tamanho, né? Você tem outras imbecilidades que estão envolvidas nisso, apesar da legislação, né? Porque, se você não sabe, a nossa legislação ela permite o avanço. Ela permite que, por meio de provas, o aluno vá para as séries posteriores.
mas tacitamente, né, esse discurso pedagógico da maturidade ele foi incorporado e as escolas acabam não proporcionando esse tipo de avanço, né? A LDB ela diz assim: se o estudante, por meio de competências, avaliações, demonstrar capacidade, ele pode ser avançado nas séries. Ele pode, inclusive, ir para a universidade. A LDB contempla isso. Mas a pedagogia, de um modo geral, né, acha que isso não é possível. Eu discuti isso numa sala de pedagogia, tratando sobre o caso do John Stuart Mill. Né? O John Stuart Mill foi educado para ser um gênio. O pai dele colocava ele para decorar textos do Platão com 6, 7 anos, com 9 anos. Ele escreveu o primeiro livro sobre economia política. Aí as pedagogas dizem assim, nossa, que horror! Ele foi obrigado a ser um gênio. Oprimido. Coitado! Como sofria na mão do pai que ficava ali ensinando coisas. Não, isso não é um terror? Eu fico assim, que terror, né, que o John Stuart Mill passou sendo obrigado a aprender, né? E tendo aprendido, e tendo escrito sobre isso, e dito que não foi nada traumático, a autobiografia dele está aí para quem quiser ler, né? Ele tinha lá os seus problemas com o pai, mas não por isso, né? Tem um outro autor, um autor norte-americano, né? Siegfried Engelmann, ele e a esposa, analisando o caso de John Stuart Mill e de vários outros, né? Ele conseguiu construir um programa de educação para deixar as pessoas mais inteligentes, para criar gênios, né? Inclusive, ele escreveu um livro que está em português, Dê ao seu filho um intelecto superior, ou algo parecido o título. Tá? Esse livro tem em português, né? E aí ele enumera uma série de etapas. Esse livro foi simplesmente banido pela pedagogia, porque o Siegfried Engelmann ele usou como exemplo os filhos. Né? Então, ele tem vídeos dos filhos de 10 anos resolvendo cálculo integral, fazendo tradução do inglês clássico de Shakespeare para o inglês americano moderno. Né? E para eles isso era um horror, né? O menino, ao invés de estar brincando ou tirando meleca do nariz, sei lá o que eles querem que meninos dessa idade façam, estavam lá estudando. Né? Deve ser uma coisa absolutamente terrível. Né? E um amigo meu chama isso de pedagogia da mão no coração. Né? Ao invés de você colocar os meninos para estudar, você diz, oh, tadinho do bichinho. Né? E aí você tem esse tipo, a partir dessa amorosidade, né? Problemas educacionais como os nossos no Brasil, né? Que ao invés de você cobrar um rigor intelectual, promover avanços em termos de conteúdos, os melhores conteúdos, etc., você briga contra o conteúdo e a memória. Então, isso é absolutamente terrível. E isso vai manter a nossa educação atrasada por muito tempo ainda. Então, enquanto nós não tivermos crianças de 11, 12 anos na universidade, seremos um país de estúpidos. Infelizmente, né? O senhor tocou no assunto aí dos pedagogos, né? Dos famosos pedagogos, e a gente tem uma questão que durante muito tempo ninguém nunca notou aqui no Brasil, e de um tempo para cá fala-se muito nesse pedagogo, esse patrono da educação que é endeusado pelos pedagogos, né? Da briga. Você não pode falar mal dele, você pode falar mal de tudo. Tudo está errado no Brasil, é o dinheiro que não entra. Temos, sim, a questão da administração do dinheiro, como o senhor falou, né? Inclusive, teve um dado da OCDE, acho que 2017, falando sobre o investimento do Brasil, que era muito bom, mas que esse dinheiro, maior parte desse dinheiro ia para as universidades. Então, você deixava deficiente as crianças, né, os adolescentes, ali no ensino fundamental, ensino médio, pessoas com uma base completamente desestruturada, chega na universidade, tem um puta do investimento para você colocar o diploma na mão do analfabeto, como o senhor falou. As pessoas, às vezes, não entendem que essa crítica ela é pertinente, porque a partir do momento que você coloca diplomas nas mãos de pessoas que não têm competência, são essas pessoas que vão dar aula para o seu filho, são essas pessoas que vão cuidar da sua saúde, são essas pessoas, enfim, que vão organizar o mundo, né?
Não, a gente não vê essa crítica por parte dos defensores da educação, aqueles que estão lá no Senado e na Câmara, né? Tem uma deputada, não vou falar o nome, mas todo mundo sabe quem é. Eu tenho muita antipatia dela, porque eu acho ela muito falsa, e ela disse que o pai dela, tem certeza que o pai dela não teria se envolvido com drogas se tivesse terminado o ensino fundamental. Putz, minha mãe não teve ensino fundamental, ela não se envolveu com droga. Quantas pessoas com doutorado, sei lá, PhD, não sei das quantas, e que se envolvem com drogas? É uma relação, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? E essas pessoas criticam tudo, mas não criticam Paulo Freire. Quem é Paulo Freire? Que método é esse? Isso tem interferência, né, toda essa situação que a gente passa hoje na educação brasileira. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Pois é. Primeiro, vamos dizer quem é o sujeito, né? Depois a gente fala sobre os problemas. Mas, com certeza, há problemas. Apesar de que eu acho o título merecido. Né? Patrono da educação brasileira. Uma educação que permanece... de cada 100 pessoas, 89 analfabetas ou semi-analfabetas, ela é bem representada pelo Paulo Freire, né? Como patrono. Não para o progresso, mas para a realidade, né? Já que grande parcela de culpa é ou dele ou do pensamento dele em relação a isso. Veja, tem muita culpa a ser distribuída aí, né? Mas uma boa parcela se dá por esses problemas que eu denominei de questões pedagógicas, né? São as ideias por trás do processo educacional. Paulo Freire é responsável por parte delas. Mas os paulo freiristas são ainda piores do que o Paulo Freire, né? Mas vamos lá, quem é Paulo Freire? Paulo Freire é um advogado recifense, né? Que nunca advogou, sempre foi professor, primeiro professor de português, depois professor universitário na Universidade de Recife, e que criou um método de alfabetização de adultos. Tá? Esse método de alfabetização de adultos, ele envolve basicamente 3 etapas: tá? Investigação, tematização e problematização. O método Paulo Freire, a ideia fundamental por trás dele é a de que o aluno precisa ser educado não do ponto de vista do opressor, mas do ponto de vista dele próprio como oprimido. Ou seja, a ideia já começa aí com uma questão do Marx relativa à luta de classes, né? Para isso, para que o aluno seja educado a partir do seu ponto de vista enquanto oprimido, o professor precisa primeiro investigar. Isso a gente está falando da alfabetização de adultos, que é para que o método foi criado. Né? Qual a situação em que ele se encontra, quais são as palavras que se relacionam àquela situação, né? E aí, a partir dessas palavras e desse entorno comunitário, da situação que o sujeito vive, é que ele será alfabetizado. Esse primeiro passo é chamado de investigativo. Então, o professor e os alunos vão conversar sobre a situação em que eles se encontram, né? Por que eles são oprimidos, quais são as palavras que a situação deles coloca. Né? Ele fez isso em Angicos, no Rio Grande do Norte, com lavradores. Então, palavras como enxada, produção, produção agrícola, né? Agricultura, eram ali relacionadas à circunstância do sujeito. Então, era a partir dessas palavras que o processo ia ser feito. Depois, a tematização. Né? Tematização é a escolha, né, dessas palavras colocadas em temas relacionados à vida pessoal, né? E a alfabetização a partir daí. Daqui a pouco eu falo sobre esse processo de alfabetização. Por fim, a problematização. Para onde essas palavras levam, para quais novas palavras, e a discussão, né, da
conscientização dessas pessoas. Então, o objetivo, no final das contas, é uma alfabetização pela conscientização da luta de classes com o objetivo de transformação. Transformação do quê? Da realidade social, da libertação desses oprimidos, né? Por libertação dos oprimidos em Paulo Freire e essa implantação do socialismo. Tá? Agora, como é que isso é feito na prática? A investigação, aquela primeira parte, ela cria aquilo que o Paulo Freire chamava de palavras geradoras. Né? Então, vamos lá. Inchada, fome, pé rachado, por exemplo, são palavras geradoras lá numa determinada circunstância social. Né? Pé rachado, 2 palavras. Né? Então, você pegava ali de 18 a 20 palavras, um pouco mais, um pouco menos, ia começar a trabalhar com essas palavras. O trabalho, a partir daí, é feito tal como é feito tradicionalmente. Então, você vai ter a segunda parte, que ele chamava de silabação. Né? Então, quais são as sílabas? Pé só tem uma sílaba. Rachado, 3 sílabas. Né? A partir da separação das sílabas, da compreensão das palavras, isso é feito dentro de um certo ritual, daqui a pouco eu falo sobre o ritual. É construída as famílias silábicas. A partir das famílias silábicas, palavras novas, sempre relacionadas às questões comunitárias, às questões dos problemas sociais nos quais aquela comunidade está inserida. A partir daí, a conscientização, por que o sujeito está naquela condição, né? E essa conscientização é feita da maneira como nós sabemos. Ali está o opressor, por causa dele que você está aqui, que você precisa se libertar dele. Esse tipo de educação, por exemplo, que você tem hoje no MST. O MST tem uma educação estritamente freiriana. Felizmente, isso não aconteceu em todas as escolas, né? Mas, de alguma maneira, e daqui a pouco eu falo mais sobre isso, Paulo Freire está presente em todas as escolas. Mas, estritamente paulo freiristas são as escolas do MST. Tá? E essa conscientização, né, ela é, portanto, a última fase. Paulo Freire conseguiu resultados com esse método, né? Na alfabetização de adultos, porque ele foi constituído para isso. Né? Se você pegar qualquer biografia do Paulo Freire, você vai ver que eles conseguiram alfabetizar em um grupo 300 pessoas em 45 dias. Alfabetizar entre aspas. Se você pesquisar esse grupo, né, as pessoas não foram muito longe. Elas começaram a ler, escreveram algumas cartas, pouquíssimas tiveram algum desenvolvimento depois disso. Né? Você pode ver que é difícil encontrar um levantamento do que aconteceu com aquelas pessoas que foram alfabetizadas lá, porque os resultados não são assim tão facilmente encontrados. Acho que com isso dá para perceber mais ou menos como funciona o método. Né? São escolhidas certas palavras, a partir dessas palavras são feitos círculos de cultura, onde as pessoas vão discutir, né, as relações dessas palavras com a vida, aí vai fazer o processo efetivo de alfabetização por meio de uma alfabetização silábica e global, que é um método que definitivamente não funciona muito bem com crianças. É um método adotado no Brasil hoje, por isso que eu falo que há muita influência do Paulo Freire. Esse método é adotado, né, é um método de tipo global. Paulo Freire, além de tudo, era não diretivista, ou seja, era contra conteúdos. E esse é o método que obtém aquele resultado de que eu falei. Só 11 em cada 100 conseguem concretizar a sua alfabetização. Qual é, então, né, o verdadeiro problema do Paulo Freire? Não é esse de ter criado um método. É o de ter obtido uma influência demasiada que extrapolou o seu método para a educação em geral com uma série de ideias absolutamente toscas. Por exemplo, a ideia imbecil de que todas as pessoas são iguais. Ou que todas as pessoas são igualmente capazes de aprender. Ora, todas as pessoas são capazes de aprender é uma coisa. Todas as pessoas são igualmente capazes de aprender é outra absolutamente diferente. Né? Algumas pessoas precisam de maior atenção,
tá? Precisam de maior empenho, precisam de vários métodos de ensino para poderem aprender a mesma coisa que outras aprendem de um estalo. Mas a ideia de que todos aprendem igualmente, que era propugnada pelo Paulo Freire, se tornou uma ideia básica da pedagogia no Brasil. E isso causa aquele tipo de transtorno, por exemplo, de você não ter pessoas avançando na educação. Ora, estão todos igualmente capazes, vão todos aprender exatamente a mesma coisa e você nivela essa igualdade por baixo, o que é um problema gravíssimo, né? Que é um problema gravíssimo. E esse sujeito, com essa ideia e outras ideias tão toscas quanto essa, né? Ele é o sujeito com a maior influência nos nossos cursos de pedagogia. Não tem uma única universidade brasileira em que não se estude muito mais Paulo Freire do que qualquer outra coisa. O pior disso, né, é que tudo aquilo que não é parecido com Paulo Freire é denominado de liberal e é rechaçado dentro da universidade. Então, você vai ter, primeiro, a problemática de ter um método educacional para adultos tentando ser vertido para a alfabetização de crianças, que não vai funcionar, que é absolutamente diverso do método consagrado de alfabetização. Né? Eu estou falando do método fônico. O método fônico é o melhor método de alfabetização do mundo. Onde ele é usado no Brasil? Lugar algum. O método global é o pior método de alfabetização do mundo. Onde é que ele é utilizado? Em todo lugar, porque é parecido com o do Paulo Freire, em que são apresentadas figuras que representam a palavra geral e depois elas são transformadas em sílabas e se ensina a partir das sílabas. O método derivado, que é o silábico, que era o antigo método da cartilha, era muito melhor. Esse método também foi retirado. Por quê? Porque Paulo Freire considerava que uma cartilha que está fora da realidade do aluno é algum tipo de educação bancária. Você já deve ter escutado essa expressão. Né? A educação bancária ela seria o contraponto da educação dialética e dialógica defendida pelo Paulo Freire. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, é porque esse assunto é grave e ele precisa ser entendido no completo. Não, sim, sim. Né? Claro. Essa educação dialógica ela não pode ser antecipada por certos conteúdos. Os conteúdos têm que ser construídos a partir do diálogo, né? Que é aquilo que está lá no método. Primeiro você vai investigar com os alunos quais são as palavras que interessam para eles, para a partir daí você fazer um trabalho. Esse método de educação sem conteúdo é chamado de não diretivista. A própria esquerda brasileira, com influência pedagógica, né, ela não concordava completamente com isso. Tanto que ela criou uma outra tendência pedagógica chamada crítico social dos conteúdos, ou seja, você teria conteúdos previamente estabelecidos, mas esses conteúdos seriam conteúdos críticos. Depois eu explico o que diabo é esse negócio de conteúdos críticos. Mas voltando lá à questão do Paulo Freire. Qual é o grande problema das ideias do Paulo Freire em relação à educação? Que o Paulo Freire combateu as duas únicas coisas que possibilitam uma boa educação: os conteúdos e a memória. Foi contra os conteúdos, chamando os professores que acreditavam em conteúdos de conteudistas. Né? Você já deve ter escutado críticas aos professores conteudistas. Os professores conteudistas são a escola tradicional, seja lá o que isso for. Né? No Brasil, algumas palavras são palavras lata de lixo. Se você não gosta de alguma decisão política econômica, não, isso é política liberal. Pronto, liberal é uma lata de lixo. Tudo que não presta, você joga ali naquela lata. Na educação, o nome da caixa de lixo é tradicional. Qualquer coisa que discorde do Paulo Freire é chamada de educação tradicional e jogada na lata do lixo da tradição. A educação bancária seria isso. Você tem um grande conteúdo, o aluno está vazio, você vai lá e usa o aluno como se fosse uma conta bancária em que você deposita conteúdos, obriga os alunos a decorar esses conteúdos, etc. Então, essa briga contra o conteúdo e a memória
né, criou gente que, para fazer uma conta de poucos produtos num caixa, precisa de uma máquina de calcular. Né? A pessoa, para dizer quanto é 5 mais 12 mais 3, precisa ir lá na calculadora. Né? Ela não consegue fazer. 17 mais 3 são 20. Ela não consegue fazer isso de cabeça, porque ela não tem memória para isso. Né? Antigamente, as crianças decoravam a tabuada. Ah, não, nós temos que brigar contra o decoreba. Elas decoravam as regras gramaticais. Ah, nós temos que brigar contra o decoreba. Nessa briga contra o decoreba, as pessoas não sabem mais contar e não sabem mais falar ou escrever. Na briga contra o conteúdo, as pessoas não conseguem dominar conteúdos básicos, por exemplo, da história brasileira. Né? Um dia desse eu estava vendo um vídeo aqui que o rapaz pergunta assim: em que continente fica o Brasil? Aí o garoto, em idade de ensino médio, diz assim: Sul. Né? Por que ele não sabe qual é o continente? Porque os conteúdos já não fazem mais parte do processo educacional, porque se você colocar conteúdo, você é conteudista. Você tem que ir lá e conversar criticamente com os alunos. Se você pegar os livros do Paulo Freire, tem um livro que ele diz assim: o professor de biologia não pode falar só sobre a vida. Ele precisa também falar sobre salário, ele precisa falar também sobre a condição social. É claro, porque salário não é assunto de economia, salário é assunto de biologia. Não está vendo isso? Isso é óbvio, né? Então, veja, as pessoas cada vez mais estão sabendo cada vez menos, porque isso faz parte da política educacional defendida pelo sujeito, que é o patrono da educação nacional, contra os conteúdos e contra a memória. Se você não tem conteúdos e não tem memória, o que sobrou na educação? Crítica vazia, análise superficial, analfabetismo funcional. Então, é essa a responsabilidade que eu atribuo ao Paulo Freire. Desculpa aí estender E é tanto. engraçado, não, imagina, imagina. É engraçado, professor, porque assim, essa mentalidade do Paulo Freire, ela não é uma coisa também completamente desconectada do que as grandes agências internacionais que tratam da educação pregam, né? Quem lê o livro Maquiavel Pedagogo pôde constatar isso, a questão das técnicas de manipulação, né, utilizadas, e também desse esvaziamento do conteúdo cognitivo, né? Como o senhor falou, tudo você traz alguma coisa social, né? Tem um outro livro muito bom também, que é Como as Corporações Globais Querem Usar as Escolas para Moldar o Homem para o Mercado. É grande o nome do livro, mas esse livro, ele é excelente, porque ele fala aqui de teorias econômicas ligadas à educação, e ele mostra aqui como que eles querem utilizar a escola. A escola não é para produzir pessoas capacitadas intelectualmente, né? É para modificar a sociedade, é para fazer engenharia social. E aí, você traz isso para a realidade brasileira, e aí até comentei com o senhor no WhatsApp sobre o pensamento marxista que impera, pelo menos ao meu ver, assim, durante a minha experiência na escola, né? Também na universidade. Então, ali você tem todos esses agentes de transformação social, né? Que vem na figura dos professores, que querem modificar os alunos. Muitos desses professores nem têm consciências, utilizam técnicas de manipulação, nem sabem que são técnicas de manipulação. Quando eu li Maquiavel Pedagogo, eu falei, caraca, eu fiz isso! Nossa, fizeram isso comigo! Então, eu comecei a ficar mais esperta e mais grilada. Eu sento com os meus filhos e converso, né? Porque são técnicas sutis, técnicas que já foram testadas ao longo de muitos anos, feitas com centenas de pessoas, né? E que trazem toda essa questão de, como o senhor falou lá no início da nossa conversa, das lutas de classe, né? Que é o que a gente vê hoje no mundo, né? O mundo se tornou um grande palco de luta de classes, né? Justamente. E é exatamente por isso que Paulo Freire é aceito. Né? Paulo Freire é aceito porque ele está dentro e ele instrumenta um conjunto de orientações ideológicas. Ele é aceito pela questão ideológica. Veja, se qualquer outro sujeito dissesse o mesmo conjunto
de bobagens educacionais que o Paulo Freire diz, mas não tivesse o tipo de filiação que ele tem, isso seria simplesmente deixado na lata de lixo da história. Tá? O problema é como é que nós vamos fazer a transformação que nós queremos se o processo educacional deixar as pessoas inteligentes, verdadeiramente críticas, que elas compreendam as coisas que efetivamente acontecem, que consigam ler nas entrelinhas, que consigam perceber as intenções odiosas por trás do processo. Nós não conseguiremos. Nós não conseguiremos, nosso intento ideológico, é o que pensam os socialistas, se as pessoas tiverem um nível de criticidade promovido pela educação tradicional, agora sem aspas. Não? Uma educação que amplie o imaginário, que represente conteúdos, que faça com que as pessoas consigam compreender o que leem, que auxilie elas a ter uma memória melhor, a ter um conjunto de conteúdos para que ela possa colocar esses conteúdos na balança crítica. Não? Essa é a verdadeira educação tradicional, que leva em consideração que as pessoas têm um período de memória, um período gramatical, um período de compreensão da linguagem, da sua lógica intrínseca, ou seja, um período lógico, e um período de comunicação dos resultados, um período retórico. E aí eu estou falando da tradição do Trívio, que é uma tradição que formou os grandes nomes. Não? Se você pegar todos os grandes autores do mundo, eles foram formados assim, educados na memória, na imaginação, na língua e na lógica. Por que essas pessoas são contrárias a esse tipo de processo? Porque o que interessa para elas é uma vitória ideológica. Veja, quando eles conquistam ideologicamente, ou seja, quando eles chegam no poder, eles não usam mais o Paulo Freire. Se você pegar a educação russa, chinesa, cubana, nenhum deles utiliza Paulo Freire ou equivalentes ideológicos. Eles tentam utilizar a melhor educação possível. Não? Eles tentam utilizar, por exemplo, como Cuba faz, a educação alemã como referência. Se você pegar o currículo cubano, ele é derivado do currículo alemão. Ele não é derivado das ideias do Paulo Freire, ele não é derivado das ideias de Vygotsky, ele não é derivado de Macarenko, ele não é derivado de nada disso. Não? Se você pegar, por exemplo, os cursos de engenharia da Rússia, na época que ela era a União Soviética, não tem Paulo Freire, não tem ausência de conteúdo, não tem problema de cálculo. Eles queriam que as pessoas realmente aprendessem, porque elas já tinham sido conquistadas ideologicamente, agora elas podem aprender. Não, o problema é que nós não fomos conquistados ideologicamente ainda. Então, o que interessa é a ideologia, e para a ideologia interessa povo burro. Uma prova disso é que quando você de fato tem um aluno contestador, que ele é inteligente, que ele tem argumentos sólidos, ele não é aceito. O crítico, o pensamento crítico, a crítica, ela é incentivada o tempo inteiro, desde que o aluno não tenha um pensamento próprio, ele não tem uma personalidade própria, ele não siga, desde que ele siga ali a cartilha do professor, né? Se ele é um aluno que vem com ideias próprias, que vem de repente com valores que veio lá da família dele, que ele aprendeu, que ele estuda fora, o posicionamento dele não é aceito. Eu tive muitos problemas na escola com isso, tive muitos problemas na faculdade com isso, e o meu filho mais velho, de novo, vou usar ele como exemplo, o Gabriel, na primeira semana dele na escola pública, ele tomou uma advertência. Né? Porque ele fez, a coordenadora entrou na sala e começou a falar, foi falar dos direitos e deveres. E aí ela só falou dos deveres dos alunos, e aí ele tinha observado que os professores chegavam sempre atrasados, né? Era exigido do aluno o uniforme, mas do professor não. Enfim, os professores não cumpriam regras. Ele levantou a mão e perguntou: as regras só valem para os alunos? E ela deu uma advertência nele. Quer dizer, é uma coisa sem noção, né? No meu tempo de escola, eu nunca assinei advertência. Eu tive duas possibilidades de assinar uma advertência, que eram advertências coletivas. Alguém fazia uma coisa errada, eles sabiam quem era, ao invés de punir o aluno, não, vamos dar uma advertência coletiva. Eu me recusei, falei, não assino, porque eu não vou assumir culpa do outro, né? Que coisa é essa? Quer dizer,
a falta de bom senso, de incentivar os valores nas pessoas. Não, vamos compartilhar a culpa, né? Ao invés de punir exemplarmente aquele que fez o mal feito, né? Quer dizer, você está gerando aí, e temos os frutos disso, né? Esses alunos que não respeitam o professor, que agridem o professor, que agridem os alunos, não têm o menor respeito pelo ambiente escolar, nem pelos colegas, né? Somente esse blá 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 da briga de classes, mas na prática não tem valor nenhum, não tem respeito algum por ninguém, né? Sim, isso também é derivado das questões ideológicas, né? Se você pegar conjunto de posicionamentos ideológicos, há sempre uma culpabilização não pessoal, né? Mas de classe. É uma culpabilização coletiva, uma tentativa de coletivização, inclusive, da culpa e etc. Isso também é um derivado ideológico que cria pessoas que não conseguem compreender a própria responsabilidade sobre as suas ações. Né? De algum tempo para cá, há uma flexibilização desses processos ideológicos, porque eles estão sendo muito discutidos. Mas isso ainda está muito presente, né? Desde a alfabetização até a pós-graduação. Dificilmente você vai ver certos autores sendo discutidos. Né? Por exemplo, autor como Iver, As Ideias Têm Consequências. Você passa a faculdade inteira de ciências sociais, sociologia, filosofia, e nem escuta falar do sujeito. E isso acontece com a maioria das pessoas. É claro, né? É claro que você precisa trabalhar esses valores, você precisa trabalhar as questões individuais, mas você tem algumas limitações em relação a isso. Né? Veja, você colocou aí a questão do seu filho que está na escola e fez uma discussão acerca de direitos e deveres que eu acho justíssima. Entretanto, não há direitos iguais entre alunos e professores. Essa também é uma ideia freiriana. Ah, não, alunos e professores são equivalentes. Não são equivalentes. O professor tem uma autoridade que precisa ser respeitada na sala de aula. É claro que ele não pode abusar dessa autoridade. Ele não pode, por exemplo, faltar e outras coisas. Mas, veja, o professor ele é, por exemplo, pai. O aluno não. Então, muitas vezes, ele precisa que o seu celular permaneça ligado. Essa não é uma desculpa para o aluno dizer, não, então meu celular vai ficar ligado também. Porque a ideia não é desafiar o professor pessoalmente. O aluno crítico, ele desafia o professor intelectualmente. É esse aluno que a gente precisa. A gente não precisa de mais um aluno que se acha autônomo a ponto de enfrentar o professor nas questões pessoais. Mas essa também é uma derivação da desresponsabilização, da modificação dos valores e de ideias toscas do Paulo Freire, como essa ideia de igualdade para todos. Não? Vejam, as pessoas precisam ser o mais iguais possíveis nos seus direitos, mas há direitos e direitos, e eles são diferentes. Não? Os direitos que um professor tem em sala de aula são diferentes dos direitos que um aluno tem na sala de aula. Não? Eu, por exemplo, atribuo nota para os meus alunos pelo conhecimento que eles possuem. Eles não podem fazer isso comigo. Então, esse é um elemento de autoridade que muitas vezes o professor é obrigado a usar, até mesmo em termos chantagísticos contra alunos que os desafiam, não intelectualmente, mas pessoalmente. Né? Por quê? Porque os nossos alunos também não aprenderam a estudar ao ponto de desafiar intelectualmente o professor. Infelizmente, a nossa educação, eu sou professor já do ensino médio, né? Eu sou professor do ensino fundamental e do ensino médio, mas eu sou professor principalmente do ensino médio, estou no ensino fundamental há pouco tempo. Mas muitas vezes eu pego um aluno que não adianta eu dizer para ele, leia o texto tal para a gente debater, porque ele não vai entender o texto. Né? Ele não aprendeu a estudar, ele não aprendeu a interpretar, né? Ele ainda escreve ensino com C cedilha, com 2 S's, né? Você com C cedilha. Então, o problema da educação brasileira é que ele é um problema global e que ele precisa começar a ser resolvido na universidade. Você precisa ter professores melhores saindo da universidade, porque aí você vai ter alunos melhores. Como é que você faz isso? Com centros de excelência. Não?
que formem professores melhores. E depois, centros de excelência para alunos melhores. Então, você precisa fazer o contrário daquilo que é propugnado hoje. Você precisa fazer uma elitização. Você precisa que o professor seja melhor e você precisa ter alunos melhores para ter professores melhores. Esse processo, o pessoal ideológico chama de exclusivo, porque eles falam numa inclusividade que é uma inclusividade na ignorância. A inclusão tem que ser na cultura, mas hoje o que se defende é uma inclusão na ignorância. Então, é um problema global, uma bola de neve, e um problema que, apesar de ter solução, todas as soluções aventadas são colocadas em xeque exatamente por essa turma ideológica influenciada pelo Paulo Freire. E aí você tem mais uma culpa do Paulo Freire. E entre os nomes influenciados pelo Paulo Freire, você tem pessoas que são absolutamente admiradas pelo Brasil e etc. Não? Se você pegar, por exemplo, você tem lá o Moacir Gadotti, esse hoje em dia é até pouco conhecido, né? Mas você tem, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella. Né? Você sabia que o Mário Sérgio Cortella foi orientado no doutorado pelo Paulo Freire? Eu vou te dar mais um dado sobre Paulo Freire. Paulo Freire foi secretário de Educação no município brasileiro, que foi o município de São Paulo. É uma das piores educações do Brasil. Se eu não me engano, o Cortella trabalhou com ele lá, né? Cortella foi exatamente o substituto dele como secretário. Quando ele notou que não conseguia fazer o trabalho que ele dizia que era possível nos livros dele, como Pedagogia do Oprimido, né? Ele pediu para sair e indicou o Mário Sérgio Cortella como secretário. O Mário Sérgio Cortella era secretário adjunto ou algo assim, e depois passou a ser o secretário de Educação do município de São Paulo. O trabalho dos dois é tão bom que até hoje São Paulo é uma das piores educações do país. Eu estou falando do município, não do Estado. O Estado Sim. também é problemático, mas por outros motivos. Né? Uhum. Por exemplo, pela liderança óbvia do PSDB, que é um outro partido de esquerda, com questões ideológicas muito parecidas com as do petismo. Né? O Paulo Freire não esteve entre os fundadores do PT porque estava fora do Brasil, mas assim que chegou ao Brasil, compôs em direção do PT, sempre foi desse partido até a morte dele, se eu não me engano, em 96, 97. Tá? Então, as ideias que comandam os processos educacionais, elas são muito parecidas. Aliás, PT e PSDB são iguais em educação, assim como eram iguais em política externa. Inclusive, eles participam, até hoje, dos mesmos centros de pensamento. A política externa brasileira é pensada na era PT e na era PSDB no mesmo lugar, né? No mesmo centro de estudo de relações internacionais. E nas mesmas universidades, a questão da educação. Né? Se você pegar a era PSDB, foi onde mais se nomeou centros de educação, como Paulo Freire, por exemplo. Tá? Então, essas ideias ruins é que produzem os resultados ruins. Enquanto você não modificar essas ideias, enquanto você não tiver a possibilidade de fazer algo diverso, você vai continuar tendo os mesmos problemas, colhendo os mesmos resultados. Porque já dizia o velho Einstein, né? Não há nada mais estúpido do que querer resultados diferentes de ações iguais. Exatamente. Fazer sempre o mesmo caminho, né? Bem, a gente já está caminhando. Desculpa, não entendi o final. Ele não dizia exatamente com essas palavras, mas era isso que ele estava dizendo. A gente já está caminhando para o final e eu quero te fazer só mais uma pergunta, mas antes eu queria fazer uma observação de uma coisa interessante que está aqui no livro Maquiavel Pedagogo, que a gente comentou. É um pedacinho de um texto aqui que faz parte de um relatório final de um colóquio que foi organizado pela Unesco em Portugal, e eles dizem o seguinte, que esse colóquio, né, chegou à conclusão de que
sobre a necessidade de uma educação multidimensional que leve em consideração todos os aspectos do indivíduo em seu ambiente e não se limite somente ao inculcamento de competências cognitivas. Assegurar o sucesso de todos significa antes transformar o espírito dos sistemas de ensino que privilegiam a competição e seleção então, mudar os objetivos e critérios da avaliação dos alunos para evitar o fracasso no exame, que um fracasso no exame conduza à exclusão social. Quer dizer, é um negócio mundial, né? Esse negócio de você evitar o fracasso das pessoas, né? Vender essa ideia de que todo mundo vai ter sucesso intelectual. Nem todo mundo tem esse desejo, né? Antigamente você era obrigado a estudar, você tinha um ensino mais rigoroso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com o ensino que você tem, dificilmente as pessoas vão ter sucesso intelectual se elas não correrem atrás, porque não tem ferramentas para isso, né? E aí você vê isso de um relatório que vem de um evento organizado pela Unesco, você vê que é uma preocupação global, né? De cada vez ter menos pessoas capacitadas intelectualmente e cada vez mais essa questão dos títulos aí, classificando os países e as pessoas como ensinadas e, no fundo, um monte de idiota útil, massa de manobra, né? Eu queria que o senhor desse uma dica para os pais, que eles poderiam fazer, e mesmo os estudantes, né, que já são adultos ou são adolescentes, de que forma que eles poderiam compensar essa falta que a escola dá nesse sentido de priorizar essa questão social e, às vezes, suprimir o lado cognitivo, né? De que forma que esses pais, de que forma que esses alunos podem compensar isso? É possível? Pois é possível. Reverter o quadro é possível, né? É complicado, né? Os pais têm um grande papel a desempenhar nessa questão toda, mas é possível. É possível principalmente porque, como eu te falei, né, ultimamente você tem uma série de novas ideias circulando, né, no Brasil, novas ideias educacionais, novas questões a serem discutidas, né? Você tem livros como Maquiavel Pedagogo, que é um livro de leitura obrigatória para os pais que querem dar uma educação melhor para os filhos, né? E você tem muitos outros livros, muitas outras ideias que estão à disposição dos pais. Mas vamos lá, o que os pais podem fazer? A primeira coisa é acompanhar de maneira mais ardente, mais empolgada possível a educação dos seus filhos. Tá? O que isso quer dizer? Ver se ele está lendo os textos da escola e etc. Não só, tá? Mas apresentando aos filhos bons livros, cobrando deles leitura de coisas que não têm nenhuma relação com a escola, né? Como os clássicos da literatura, né? Ensiná-los a ter diversões mais salutares, por exemplo, ao invés de videogames apenas, jogos de estratégia, board games, jogos que eles tenham que ler, que eles precisem ter algum conhecimento histórico, né? Então, ter uma cultura educacional. Os pais precisam ter essa cultura e repassá-la para os filhos, né? Ao invés de só assistir televisão e jogar videogame, uma hora de leitura de livros que não têm nenhuma relação com a escola, né? Vai ler Mowgli, né? Que é o livro das selvas, vai ler Sherlock Holmes, vai ler coisas desse tipo, que não precisam ser livros chatos, né? O professor Pierre diz assim, como é que você ensina uma pessoa a ler? Você leva ela para a biblioteca e diz ali, não, vai ali e escolhe o seu livro, né? Vai ali. E depois que ela desenvolve vontade de ler, aí você apresenta outras coisas. Porque as pessoas não podem fazer só o que têm vontade. Elas precisam fazer o que elas têm vontade, elas precisam fazer o que precisa ser feito.
Então, primeiro você cria um hábito de leitura e depois você orienta essa leitura para além daquilo que é somente divertido. Apesar de que os clássicos, além de tudo, podem ser também muito divertidos. Né? Depois de um tempo de maturação, depois de várias leituras, depois de estar acostumado a ler coisas que vão um pouco além da sua capacidade, para que você tenha o que aprender, você só aprende se você vai atrás de coisas que estão além da sua capacidade atual. Se você só lê dentro da sua capacidade atual, você não está aprendendo nada. Se você lê um livro inteiro e não tem que consultar o dicionário uma única vez, ou se esforçar para compreender uma palavra pelo contexto, este livro não lhe adicionou absolutamente nada. Né? Então, esse esforço, né, de tornar o hábito de leitura, de exercitar a mente para além da escola, é uma das coisas que os pais podem fazer. Outra coisa é a obrigação. Meu filho tem exercício da escola, o que é isso que você está estudando? Vamos ver aqui, já fez, cobrar as atividades dos filhos. Não? Participar da vida escolar. De vez em quando, não estou falando de participar de reuniões, muitas vezes as reuniões são chatíssimas, se você puder, vá. Né? Mas, para além das reuniões, na escola, como é que está o desempenho do meu filho? O que ele está fazendo? Quem são os amigos dele? Conhecer os amigos do seu filho. Né? Ver o que ele está fazendo na escola, se ele está correspondendo às atividades. Essa participação também é absolutamente necessária. Cobrar dos professores. Né? Por que está dando esse conteúdo aqui? Por que nesse conteúdo aqui trata mais de política do que da questão da escola que ele deveria estar aprendendo? Por que na aula de português ele está discutindo se o Lula deve estar livre ou não? Esse tipo de cobrança também diminui a margem de doutrinação das escolas. Não? E os próprios pais lerem aqueles livros que são fundamentais para que eles compreendam esse processo. Né? Um deles é o Maquiavel Pedagogo, e há muitos outros para serem lidos. Eu poderia indicar alguns, né? Mas eu vou falar mais sobre os autores, o Padre Shaw, né? Pascal Bernardin, autores clássicos da educação, Siegfried Engelmann, Reuven Feuerstein, que são autores que ensinam como ensinar, que discutem as ideias erradas dos outros autores da pedagogia. O Feuerstein, por exemplo, era crítico do Piaget, né? Foi aluno do Piaget e achava que estava faltando alguma coisa ali, então ele trabalhou com as ideias que estavam faltando no Piaget e com essas ideias ele organizou um dos melhores sistemas educacionais do mundo, que é o sistema educacional de Israel. Então, esses autores da educação precisam ser conhecidos pelos pais para que eles tenham capacidade de discutir em relação aos professores. O Gustavo Iochpe é um autor brasileiro, ele é um economista da educação, né? Ele não é um pedagogo. Mas ele diz uma coisa interessante. Né? Os pais vão lá e olham o IDEB de uma escola. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, uma nota que é atribuída à escola. Né? A meta é que ele seja de 6 para cima, mas a maioria das escolas tem de 3 para baixo. Não só as escolas, como sistemas educacionais inteiros. E aí ele diz assim, o pai vai lá e olha, o IDEB é baixo. Né? A escola nem é tão ruim assim. Mas aí você pergunta, a qualidade dos professores? Eles dão, os professores são ótimos. Ora, mas como é que o IDEB é tão baixo se os professores são ótimos? Tem alguma coisa errada nessa ideia? Né? E é uma sacralização do professor. O professor merece respeito, merece ser bem tratado, merece um bom salário, merece boas condições de trabalho, mas também merece ser cobrado pelo trabalho que faz, pelas faltas que possui, por que faltou, por que não está ensinando direito, por que não está obtendo resultado. Não? Eu costumo dizer para as pessoas assim, tem professor que diz, eu já vi essa frase muitas vezes, eu não ganho para isso. Quem pensa eu não ganho para isso, faz um favor para a educação, pelo amor de Deus. Vai fazer um concurso que paga o salário que você quer, meu amigo, mas não desconta no coitado do seu aluno, que a única chance que pode ser que ele tenha na vida é a educação que você vai dar para ele, o salário que você ganha ou deixa de ganhar. Não deixe nunca na vida de dar a melhor aula possível, porque o seu salário é pequeno. Se você achava o salário pequeno, nem tivesse entrado nesse negócio, mas o seu aluno não merece que você não faça o melhor esforço
não dê o melhor de si, não faça a sua melhor aula. Então, se você tem ideia, professor é mal pago, por isso não tem que fazer o grande trabalho, não venha para a educação não te quer e os teus alunos não te merecem. Tá certo. As pessoas perderam essa essência aí, né? Disso que você trouxe, de fazer o seu trabalho pelo prazer, né? Pela a satisfação, pela sua vocação, né? Muita gente vai trabalhar em alguma determinada área, não pela vocação, mas pelo dinheiro, né? E se tornam, me perdoem a palavra, mas prostitutas do mercado, né? Ou, vou usar um termo mais brando, ou não, né? Um mercenário, né? Tá ali só pelo dinheiro, né? Infelizmente, assim não acontece só na educação, mas também no meio de comunicação, enfim, em todas as áreas. Professor, muitíssimo obrigado, passei do tempo com vontade. Foi um prazer ter o senhor aqui, espero que o senhor volte mais vezes para a gente debater outros assuntos, ou melhor, para eu te ouvir, porque você é ótimo. Sempre que me chamar, eu estou aqui. Chamarei, então. Então tá aí, o professor Dídimo tem um canal no YouTube, é Dídimo Matos mesmo o nome do seu canal, né? Isso. Então, quem quiser seguir, fique à vontade. E se você ainda não é inscrito no canal A Dose de Sarcasmo, fique à vontade. Semana que vem a gente tem mais algum debate aqui. Durante a semana eu estou no Jornalismo Sem Filtro no Facebook, tem um canal aqui no YouTube também, mas a gente não está transmitindo pelo YouTube, só subindo as lives depois. Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez. Tenha uma boa noite, fique com Deus. Te aguardo numa próxima. Boa noite para você e para todos que estão nos vendo. Obrigada a todos. Valeu.